Natação e diabetes. Será que a natação traz benefícios para pessoas que possuem diabetes? Será que as estratégias que são utilizadas na natação são focadas para esse tipo de público? É o que nós vamos ver depois da vinheta. Nós temos dois tipos de diabetes. Diabetes do tipo 1 e diabetes do tipo 2. É sempre importante entendermos e sabermos distinguir entre essas duas doenças. E o primeiro passo é entendermos os processos que ocorrem com a glicose e a insulina no nosso corpo. Tudo se inicia no pâncreas. O pâncreas é um órgão que fica localizado atrás do estômago e ele é responsável pela produção de alguns hormônios e um deles a insulina. Quando os níveis de glicose estão altos, um exemplo pela alimentação, as células beta produzem a insulina para regular o açúcar que está circulando na nossa corrente sanguínea. Então esse é o processo principal da insulina no nosso corpo. O diabetes do tipo 1 muitas vezes é diagnosticado na infância. Entre crianças e adolescentes, de 5 a 10% tem diabetes. É uma doença autoimune, ou seja, o sistema imunológico ataca as células beta, impedindo a produção da insulina. Ela não está associada ao excesso de peso. Então pode ser genético, hereditário, né? O indivíduo pode ter nascido com esse problema, então tem muito isso. Outro detalhe importante é que não é tratada com nenhum outro tipo de medicação. Então ela tem que ser controlada com a aplicação de insulina na pessoa. O diabetes do tipo 2, ele aparece entre pessoas acima de 30 anos. O corpo ele passa a ter resistência à insulina e aí perde a capacidade para responder os efeitos do hormônio. Mesmo com fatores genéticos, está bastante associado ao excesso de peso. Dependendo do caso, pode ser administrado medicação, no caso a aplicação de insulina. Bom, eu expliquei a vocês esses dois tipos de diabetes e é importante nós sabermos identificarmos, como eu já disse anteriormente, para podermos estabelecer um programa de treinamento que possa ser compatível às características destas pessoas. Não adianta nós aplicarmos treinos com alta intensidade quando o nosso aluno chega para nadar com o índice glicêmico muito alto. Ele precisa injetar insulina, no caso do tipo 1, e é necessário esperar um pouco para regular o índice glicêmico para começar a prática da atividade. Outro detalhe importante, por exemplo, do tipo 2, a glicemia muito alta, também devemos fazer esses mesmos procedimentos, mesmo porque o índice glicêmico muito alto é a hiperglicemia. E aí ocorre vários sintomas parecidos com a hipoglicemia. Então, da mesma forma, nós devemos nos comportar em relação à aplicação do treinamento com cautela. Outro detalhe importante, sabemos que o aluno ele tem essa doença, então é importante monitorarmos sempre as aulas do aluno, partindo do princípio que regular os índices glicêmicos é muito importante para que a aula tenha sucesso, né? Não basta apenas controlar a série dos exercícios, mas também monitorar o índice glicêmico do aluno ao longo do treino. Isso é muito importante. Uma dica muito legal é sempre estar olhando, seja na fita, né, naquela maquininha que você coloca a fita para medir, seja na outra maquininha que fica acoplada no aluno, fazendo a leitura do comportamento da curva dos índices glicêmicos. É sempre importante olharmos para esses mecanismos
para entender a curva glicêmica do aluno ao longo dos exercícios. E aí as estratégias acabam fluindo. Por exemplo, se o indivíduo tem uma curva acentuada, está subindo essa curva, é importante darmos estímulos com intensidade um pouquinho maior. Isso faz com que o índice glicêmico seja regulado. O mesmo para quando a curva glicêmica está em queda. Aí não podemos dar exercícios de alta intensidade. Os exercícios aeróbios, eles são muito mais efetivos para controlar essa curva e fazer com que o aluno consiga terminar sua aula. Outra estratégia importante, quando está em queda, o índice está em queda, nadadeiras. Né? Você diminui essa intensidade do treino, faz com que o aluno nade um pouco mais tranquilo. Ele vai trabalhar a capacidade aeróbica, né? E vai deixar de usar intensidade. Isso é muito bom e é uma estratégia muito importante para controlar esses índices glicêmicos. Então, pessoal, é sempre importante avaliarmos o estado do aluno, como ele chega. Isso nós temos dados já em tempo real, que é a maquininha, né, que vai fazer a leitura do índice glicêmico. A fita também faz a leitura do índice glicêmico. O aluno sempre está em mãos com esses aparelhinhos e é possível nós fazermos uma leitura. Feito leitura, sabendo que os índices estão controlados ou se o pico está muito alto, é importante nós tomarmos decisões que possam ajudar na qualidade de vida, na qualidade do treinamento do aluno. Isso é fundamental. Bom, gente, essa é a dica que eu dou hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e vejo vocês nos próximos vídeos.